Oi, hoje eu quero contar pra você que quando eu conheci meu marido, eu tava na minha melhor forma física. Eu tinha decidido emagrecer 5 quilos pra poder fazer uma cirurgia de redução de mama, mas eu acabei perdendo 20 quilos. Pra emagrecer e chegar no meu corpo dos sonhos, os 59 quilos e 18% de gordura corporal, eu malhava 3 horas por dia, 7 dias por semana. Eu acordava às 5:30 da manhã, fazia 2 aulas de spinning na sequência, depois eu fazia uns 500 abdominais e por último, de vez em quando, ainda pulava uma cordinha. Mas eu fiz tudo isso sozinha, sem personal trainer, sem profissional de saúde, sem o professor da academia. Ninguém me aconselhou, fui fazendo. Não sabia se o que eu tava fazendo era bom pra minha saúde ou não. Eu não tava preocupada com o futuro e fui fazendo. Bom, eu não fazia musculação, eu não mudei a minha alimentação, eu não deixei de comer fast food e nem de tomar litros e litros de refrigerante por dia. Claro que eu perdi peso, né? Eu gastava muito mais caloria do que eu comia. Mas isso não tinha como ser sustentável, né? Não tinha como durar. Óbvio que a hora que eu parasse de fazer exercício, eu ia engordar. Bom, ao mesmo tempo que eu comecei a namorar, eu também comecei uma segunda faculdade. E o tempo que eu tinha pra ir pra academia foi diminuindo. Eu comecei a ir menos e comecei a engordar de novo. Eu não tinha mais a mesma quantidade de tempo disponível. Bom, até que 2 anos depois, a minha vida mudou completamente. Eu voltei ao peso anterior, eu mudei toda a minha rotina, né? Porque terminei a faculdade, eu mudei de emprego, comecei a sair mais pra comer, comecei a ter uma vida social mais agitada, comecei a acordar mais tarde, a dormir mais tarde. E aí, como eu disse, em 2 anos e pouquinho, eu já tinha recuperado todo o peso que eu tinha perdido. Bom, eu ainda me sentia bem, tá? Mas eu não sabia, que eu não tinha saúde nenhuma. Até que eu comecei a sentir uns sintomas sutis. Eu tinha algumas conjuntivites, algumas infecções no intestino, enfim, isso não me dizia nada. Aos poucos, esses sintomas começaram a piorar e foram ficando mais fortes e mais fortes. E eu comecei também a ter diarreia, vômito, fraqueza, cansaço. Eu comecei a ir num médico atrás do outro tentando descobrir o que eu tinha e ninguém conseguia juntar os pontinhos e me dizer o que era. Até que um dia meu marido saiu de casa e foi marcar nosso casamento. E no mesmo dia eu saí dali pra ir a um médico. E o médico me disse: eu vou te internar e você só sai do hospital quando eu tiver o seu diagnóstico e a gente iniciar seu tratamento. Conclusão: eu fiquei 1 semana internada, eu tava bem doente, e aí, quando eu saí do hospital, eu tinha 5 semanas pra casar. Eu fui diagnosticada com uma doença autoimune, chamada doença de Crohn. É mais ou menos assim, é como se o meu intestino o meu corpo achasse que o meu intestino é uma doença e desenvolvesse imunidade pra matar. Bom, em 5 semanas, eu tinha que casar. Mas o meu tratamento era com cortisona, praticamente só cortisona e imunossupressores. Então, nessas 5 semanas, eu engordei 5 quilos. Eu tive que reformar o meu vestido de noiva 2 vezes. Eu tava doente, gorda, inchada, mas eu tava feliz, tava casando. Dizem que as doenças autoimunes têm uma predisposição genética. Mas que mesmo apesar da predisposição genética, a gente sempre tem um fator emocional que desencadeia, que dá aquele clique. Eu fiquei pensando, eu não tenho nenhum grande trauma, não tenho nada muito específico, eu já faço terapia há tanto tempo. Eu não sei o que é que eu posso ter de trauma, enfim, pra chegar ao ponto de que o meu corpo ataque a mim mesma, né? Porque eu tô me punindo por quê? E não consegui achar por quê. Depois eu comecei a pensar que talvez aquela doença pudesse ser um castigo. Sabe essas coisas que a gente fala, é castigo de Deus, eu fiz alguma coisa. Mas também não tinha feito nada de ruim, não matei ninguém, não roubei ninguém, não saí batendo em ninguém na rua. Então, não podia ser assim um castigo, né? Mas aí eu percebi que sim, que a doença era sim um castigo. Mas era um castigo de Deus como pai e mãe. Sabe aquele castigo, assim, dado com amor, pra gente crescer, pra gente virar uma pessoa melhor? E aí,
eu descobri que quanto antes a gente percebe isso e entende tudo isso, mais rápido a gente amadurece. E foi aí que eu falei, vou aceitar esse castigo e vou aprender com essa lição. Bom, voltando um pouquinho na minha história, quando eu casei, então, eu logo viajei de lua de mel, fiquei uma semana fora. E nessa uma semana que eu fiquei fora, eu engordei mais 10 quilos. Já eram 30. Eu engordei tanto na lua de mel que eu precisei sair pra comprar uma roupa pra poder entrar no voo pra voltar pra casa. Não tinha nada que me servisse. Eu não conseguia voltar, né? E aí, quando eu cheguei em casa, fui ao médico e o médico falou, olha, Liz, mais ou menos isso no final de novembro, ele falou pra mim, eu queria que você começasse a tomar um antidepressivo. Por quê? O efeito colateral dessa dosagem alta de cortisona, assim como um dos sintomas da sua doença, é a depressão. Eu falei, imagina que eu vou tomar antidepressivo, eu sou uma pessoa super comunicativa, alegre, feliz, positiva, eu não preciso disso. Mas é claro, né, eu não sou médica, eu não entendo nada do assunto, eu devia ter ouvido o que ele falou. Eu não tinha conhecimento para tomar uma decisão dessas. E aí, não tomei o antidepressivo. Só que no meio de dezembro, eu já tava de cama. Eu fiquei na cama mais ou menos 3 meses, até que o remédio, eu percebesse o que eu tinha feito, começasse a tomar o antidepressivo e ele fizesse efeito. E aí, o que eu fiz? Eu aproveitei esses 3 meses pra sentir mesmo o que eu precisava sentir, pra pensar no que eu precisava pensar, lamber minhas feridas. E aí, algumas fichas caíram. A minha terapeuta sempre dizia pra mim, você é um trator. E eu achava isso legal, eu falava, nossa, o trator é forte. O trator, ele ninguém para ele. Se alguém tentar parar, o trator passa por cima, resolve tudo e não tem tempo feio. Durante a doença, durante esses 3 meses que eu fiquei de cama, eu entendi que, na verdade, quando uma pessoa tenta te parar e você não para, e passa por cima dessa pessoa, você tá passando por cima dos sentimentos dela. Isso não é legal. E que o trator, pra poder estar sempre forte, sempre agitado, sempre resolvendo tudo, também passa por cima dos próprios sentimentos. E aí, que eu falei, quer saber? Eu vou curtir essa doença. Eu vou lamber minhas feridas, eu vou me respeitar, eu vou me cuidar com amor, eu vou entender que eu mereço e tenho direito a tirar esse tempo pra mim, eu vou assistir as séries que eu quero assistir, enfim. Bom, lidar com todo aquele sentimento novo que eu nunca tinha lidado, que eu tinha congelado, não foi fácil, vocês devem imaginar, anos e anos de sentimento pra baixo do tapete. Conclusão. Eu comecei a comer os sentimentos, eu comecei a comer todas as minhas frustrações, e aí por mais que eu parei de tomar os remédios, eu não conseguia emagrecer. Nada me fazia emagrecer. É normal, acho que a maioria das pessoas faz isso. Quando não sabe muito bem lidar com sentimentos, a gente desconta na comida, né? Mas isso traz pra gente consequências, né? Bom, e mesmo sem cortisona, aqueles 30 quilos, não ia embora de jeito nenhum. Pra não mentir, eu perdi 10 e os outros 20 ficaram. Aí, quando eu fiz 32, 33 anos, eu comecei a tentar engravidar. E os médicos não sabiam, eu não conseguia. E os médicos não sabiam por quê. Não achavam nenhum problema em mim, não achavam problema no meu marido. Nós ficamos 5 anos tentando engravidar. Foram muitas tentativas, a gente fez tudo que você possa imaginar. Até que um dia um médico chegou pra mim e falou, Liz, se você não emagrecer, você não vai engravidar. Você precisa obrigatoriamente emagrecer pra conseguir. Bom, lá fui eu. Coloquei um balão intragástrico, emagreci 20 quilos. Tirei o balão, engordei de novo. Fiz bariátrica, emagreci 20 quilos. Até que, puf, mágica, tava magra, consegui engravidar. Só que o que eu não sabia, o que eu não queria enxergar naquele momento, é que todo puff, toda mágica, um dia aparece e vem cobrar o seu preço.
Mas eu tava grávida, eu não queria nem saber de preço, eu tinha tudo que eu queria, né? Tudo, gente, 5 anos tentando engravidar. Na hora que eu engravidei, eu não queria saber de nada. Eu tava magra, eu tava linda, eu tava grávida, pra mim tava tudo lindo. Bom, meu cabelo começou a cair um pouco, fui lá e cortei. Minhas unhas começaram a ficar fracas, eu fiz unha de gel. Comecei a sentir uma fraqueza, falei, vou tomar umas vitaminas, grávida tem sono mesmo. Tava me enganando. Eu engordei 1 quilo só na gestação. Alguém acha que isso pode ser normal? Uma grávida ganhar 1 quilo em 9 meses, 10 meses? Pois é, eu tava achando lindo. Bom, quando a Clara nasceu, eu descobri que mágicas não existem, né? Eu me entreguei de corpo e alma à maternidade. Eu respirava, eu dormia, eu sonhava, eu vivia a maternidade em tempo integral. Assim como acho que todas as mulheres fazem quando dão à luz. Só que em vez de ter uma licença maternidade lá de 4 ou 6 meses, a minha licença maternidade durou uns 10 meses, porque eu não estava trabalhando, né? E aí eu não comia direito, eu não dormia direito, eu não fazia ginástica. E é óbvio, né, que o que aconteceu? Até a bariátrica, que parece ser uma solução mágica, não é mágica. No dia do aniversário de 1 ano da Clara, eu já tinha recuperado os 20 quilos que eu perdi com a bariátrica. Eu já tava pré-diabética de novo, eu já me sentia cansada de novo, eu já tava sem fôlego. E eu não tirava mais foto. Sabe aquela história de melhor evitar tudo que engorda? Então eu não tiro foto, eu não subo na balança, eu só uso roupa larga, né? Então, eu fui descobrir da pior forma possível que focar num único ponto da nossa vida não dá certo, independente de qual for. No meu caso foi a maternidade. Mas tem várias outras opções de você focar numa coisa só. Eu tenho uma grande amiga que diz o seguinte, que é da natureza do ser humano viver em equilíbrio. Tanto que quando a gente sente uma tontura, uma vertigem, alguma coisa assim, a gente percebe que a gente tá doente, que tem alguma coisa errada. Então, esse equilíbrio é tão importante que ele se expressa também na parte física e não só na parte emocional. Mas a gente precisa ter equilíbrio emocional, físico e financeiro. É claro que a maioria das vezes a gente vai direcionar um pouquinho a mais para aquilo que a gente gosta mais. Eu sempre vou ser mãe em primeiro lugar. Mas quanto mais eu conseguir equilibrar a minha vida profissional, o meu casamento, meu relacionamento com meu pai, meu relacionamento com as minhas amigas, melhor, né? Na prática, não adianta você ser uma profissional excelente e ficar doente. Não adianta você ter um corpo maravilhoso, uma saúde linda, ter tudo de bom e ter uma carreira fracassada, né? Porque aí você também tá com a autoestima baixa. Não adianta. Carreira estagnada, casamento falido, isso tudo é sinal de que alguma coisa tá errada, né? E só você se conhecer de verdade, só o autoconhecimento verdadeiro é que vai poder te mostrar o que é que está em desequilíbrio e como que você vai resolver isso, entendeu? Você tem que saber que tem que investir na sua vida para alcançar equilíbrio. Eu vou falar mais sobre como conseguir isso em outros vídeos, tá bom? Vejo você em breve.